Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Você trouxe o evangelho aí? Vamos ver o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, para você dividir essa leitura. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Acharam? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Vou ler de novo. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Geralmente nós somos comparados a uma árvore na palavra de Deus, mas aqui não é a árvore que está sendo destacada, e sim o fruto da árvore. E se você analisar, o que é mais bendito? A árvore ou o fruto? Não é? É lógico que a árvore produz o fruto, mas dentro do fruto está a semente. Uma vez eu estava no hotel tomando café da manhã e peguei uma fatia daquele mamão papaya, sabe aquele mamão pequenininho? Uma fatia só. Eu estava tranquilo naquela manhã e olhei assim para aquela fatia de mamão, tantas bolinhas pretas em cima, um monte de semente. Eu falei, quantas sementes de mamão, sendo que cada semente dessa é um pé de mamão, quantas sementes tem aqui nessa fatia? Aí eu não estava fazendo nada mesmo, comecei a contar. Você já olhou dentro de uma fatia de mamão a semente? Você vai ver aquelas sementes pretinhas, já desenvolvidas, prontas, e você vai ver sementes que ainda não estão prontas, mas estão em fabricação, e você vai ver outras brotando. Eu procurei contar só as que estavam formadas já, porque muitas outras sementes estavam vindo dentro da mesma fatia de mamão. Não estavam prontas ainda, só contei as que estavam prontas, sabendo que cada semente daquela era um pé de mamão. Aí numa pequena fatia, ou seja, em uma mão dividido por 4, uma pequena fatia, eu contei aproximadamente 200 sementes. Por isso que aqui a palavra de Deus está destacando o fruto e não a árvore. Porque o que Jesus Cristo falou a respeito dos discípulos, os verdadeiros, Jesus por acaso disse, vocês vão conhecer os meus discípulos pela árvore? Foi isso que ele disse? Por onde se conhece um discípulo verdadeiro e um falso discípulo? Por onde? Pelos frutos. Então aqui nós estamos aprendendo que o fruto chega a ser mais importante do que a árvore, porque é o fruto que revela a árvore. Pelo fruto os conhecereis. Porque você pode olhar várias árvores, por exemplo, de pé de mexerica, não é? Você vai falar, bom, tudo isso daqui é mexerica, é pé de mexerica. Mexerica, vocês falam assim aqui também no Ceará? Tangerina. Tangerina, aquela que tem gomos, né? Em São Paulo a gente chama de mexerica. Então, você tem lá um monte de pé de tangerina. Aí você olha, é tudo tangerina. Mas acontece que no meio de toda aquela plantação, daquele pomar, tem mais ou menos uns 10 pés de limão. Mas você pensa que tudo é tangerina. Porque olhando assim, você pensa que tudo é igual, não é? Mas como é que você vai saber qual que é pé de tangerina e qual que é pé de limão? Como é que você vai saber? Pelo fruto. Porque a tangerina eu posso chupar, não é? Ou apreciar. O limão não dá para fazer isso. E eu só chupo o limão
uma vez, porque eu não sabia que era limão, eu pensei que era tangerina. Mas depois que eu vi que é limão, não chupo mais. Não é assim que a gente faz? A gente só experimenta as coisas ruins da vida uma vez, porque não sabia que era ruim. Mas depois que você vê que é ruim, você não quer mais. O mais importante aqui é o fruto. Você tem que observar o fruto da pessoa. Você não conhece quem é discípulo de Jesus pela árvore. Você conhece quem é discípulo de Jesus pelo fruto. Você também fica conhecendo quem não é discípulo de Jesus pela árvore ou pelo fruto. Falso profeta, a gente conhece pela árvore ou pelo fruto? Pelo fruto. Então, terminando aqui, ó. O fruto do justo é a árvore de vida. O justo, ele está sempre produzindo frutos que levam à vida. Ele mostra que ele é uma árvore de vida pelo fruto que ele produz. O justo, salvo, o discípulo do Senhor, ele mostra que é discípulo pelo fruto que ele produz. E o fruto que ele produz é sempre vida. Ele mostra que ele é uma árvore de vida. Ele não é uma árvore seca. Ele não é uma árvore morta. Ele não é uma árvore que produz frutos infrutíferos ou amargos ou estéreis. Ele produz vida. A pessoa está sempre dando frutos de vida. Ele mostra que ele é uma árvore de vida pelo fruto. E traduzindo isso, que a palavra de Deus no mesmo versículo decifra um mistério, diz: o que ganha almas, sábio é. Somente quem é sábio ganha almas. E qualquer pessoa que ganha almas, ela é sábia. Se você está ganhando almas, ou ganhou pelo menos uma alma, então esse é o teu fruto de vida, e você é uma pessoa sábia. Ganhei uma alma, pastor, o ano passado. Parabéns. Parabéns. A gente começa produzindo um fruto. Depois mais e mais. Vai chegar uma hora que você vai ser aquela árvore de vida carregada de frutos. O tempo todo estará produzindo frutos, ganhando almas, e cada vez você será mais sábio. Quem aqui crê nesta palavra? Levante a mão. Vou profetizar, vou determinar, e quero que você receba que hoje a tua sabedoria está sendo ampliada por Deus. O teu entendimento está sendo multiplicado. Você vai ganhar almas com a maior facilidade a partir de agora. Pelos teus gestos, pelas tuas atitudes, pelas palavras que saírem da tua boca, pelo exemplo que você dá e pelos frutos que você produz, este ano todo o céu vai proclamar que você é sábio, sábia no reino de Deus. Que você ganha almas para o Senhor Jesus. Muitas almas, muitas almas. Hoje uma unção poderosa está se multiplicando na tua vida. Uma unção que ninguém poderá resistir. Graça, virtude e poder irão sair da tua boca. Palavras de sabedoria, palavras de vida. E quem ouvir vai se converter ao Senhor Jesus. Tome posse, e usando as suas mãos, comece a aplaudir a palavra de Deus, mas aplauda muito mesmo. Vamos aplaudir. Cada obreiro que está aqui na Paz e Vida, sede do Ceará, vamos aplaudir, vamos glorificar, vamos dar glórias ao nosso Deus. Enquanto você aplaude e glorifica, vai dizendo: Senhor, me faça sábio. Senhor, me ensina a ganhar almas. Me dá sabedoria para ganhar almas. Oh glória, vai glorificando, aplaudindo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós queremos da tua parte agora graça, virtude e poder. Queremos sabedoria do alto, queremos sabedoria do Senhor, queremos sabedoria do teu Espírito, queremos graça para ganhar almas, queremos unção para ganhar almas. Ah, Senhor, vem agora com teu Espírito Santo
e ministra na nossa vida, através da boca do pregador. Ensina-nos agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Uma coisa que eu estou gostando muito é que eu olhei para esse auditório aqui, antes de ser chamado. Aí eu comecei a olhar e falei, olha, quanta gente jovem na reunião de obreiros. Eu estou vendo um grande futuro na tua vida. E estou vendo um grande futuro no estado do Ceará. Pastores jovens e obreiros jovens. E eu fiquei olhando isso e me alegrei. Porque você vai se tornar uma grande árvore de vida. Você vai se tornar uma árvore que produz muitos frutos. Senhor Deus vai multiplicar a sabedoria na tua vida. Você vai ter sabedoria que pessoas muito estudadas ficarão admiradas de ouvir você falar. Patrão, patroa, professor, professora, mestres vão olhar para você e ficarão intrigados. Como que esta pessoa tem tanta sabedoria? E elas vão ter que reconhecer que algo sobrenatural habita em você. E quando elas quiserem descobrir que sobrenatural é este, verão que é o Espírito de Deus na tua vida, que é a presença de Deus em você. Uma coisa que vai fazer com que eles prestem cada vez mais atenção a cada palavra que sai da tua boca. Eu gosto de obreiros jovens, vou te explicar por quê. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele ia começar o maior empreendimento do universo. Ele ia começar o maior empreendimento de todos os tempos. Ele ia iniciar, vamos dizer para simplificar, uma organização que nunca mais iria morrer, se acabar, falir, fechar ou ser destruída, qualquer que fosse a perseguição que se levantasse contra o seu projeto. Ele chegou a afirmar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele tinha esse projeto em mente, e ele se preparava para dar início a esse grande projeto eterno. Um projeto que jamais se extinguiria, algo que duraria por toda a eternidade, que avançaria pelos séculos. Qualquer outra pessoa no lugar de Jesus, qualquer pessoa que não fosse ele, qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer pessoa que estivesse pensando em fundar um empreendimento de tal porte, esta pessoa se preocuparia em selecionar as pessoas mais capacitadas, estudadas e competentes. Se Jesus Cristo pensasse como os empreendedores da terra, Jesus Cristo iria dizer, vou procurar entre os fariseus, entre os escribas, entre os saduceus, eu vou procurar os mais dotados, os mais estudados, os mais inteligentes, os mais preparados. Se ele fosse como qualquer outro empreendedor na face da terra, ele iria querer recrutar jovens entre os fariseus, mas que fossem os fariseus mais zelosos, os fariseus mais dedicados, os fariseus mais esforçados. Se ele fosse como qualquer empreendedor da terra, ele iria procurar entre os escribas, que eram copistas da palavra de Deus. Na época de Jesus não havia gráfica, e a Torá, a lei, era copiada à mão pelos escribas.
que de tanto copiarem a lei de Moisés, se tornaram mestres, professores, profundos conhecedores das Escrituras Sagradas, eram chamados para dirimir dúvidas, para fazer esclarecimentos. Qualquer empreendedor da terra pensaria assim: eu quero contratar como discípulo o escriba mais preparado. Vou pesquisar entre os jovens escribas qual que tem a melhor caligrafia, qual que tem a maior dedicação, fidelidade. Vou procurar entre os escribas o que mais conhece a Torá, o que mais conhece a lei, porque o empreendimento que eu vou iniciar é muito importante. Qualquer outro empreendedor que fosse iniciar o que Jesus iniciou, iria procurar entre os saduceus jovens que fossem os mais dedicados, os mais puros, os mais íntegros, os melhores saduceus. Qualquer empreendedor. Mas Jesus Cristo não fez nada disso. Jesus Cristo não fez absolutamente nada disso. Ele não quis nenhum dos fariseus. Ele não quis nenhum dos escribas. Ele não quis nenhum dos saduceus. Herodianos, então, nem pensar. Jesus Cristo não quis uma só pessoa daquelas doutrinas religiosas. Ele não quis. Sabe por quê? Porque se ele tivesse pegado, vamos supor, dos 12 discípulos, ou dos 70 discípulos, que ele vai chamar posteriormente, se ele tivesse pego um pouquinho de fariseu, um pouquinho de saduceu, um pouquinho de escribas e misturado aquilo, a igreja dele seria um balaio de gato. Porque os saduceus ficariam brigando com os fariseus ficariam criticando os saduceus, os escribas iriam se achar melhores do que os outros, iriam fermentar mais, tomar partidos, e o seu empreendimento fracassaria logo do início. E um dos motivos pelos quais Jesus não quis nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba, ou de qualquer doutrina religiosa daquela época, foi porque Jesus não queria pessoas que já estivessem com a cabeça feita. Ele queria pegar cabeças jovens, cabeças novas, para ele colocar coisas novas. Ele queria pegar pessoas que mal conheciam a Bíblia. E onde ele iria arrumar gente tão ignorante? Na Galileia, o território mais pobre de Israel, o território onde a maior parte das pessoas era analfabeta, onde só tinha trabalhador braçal, onde só tinha gente rude. Foi ali que ele foi recrutar os seus discípulos, lá na Galileia. Você sabia que dos 12 discípulos de Jesus, só um não era galileu? Quem que era o único discípulo de Jesus que não era galileu, era da Judéia? Quem era? Quem falou? Aí, como é seu nome? Nunes. Nunes respondeu: Judas. E é verdade. Aliás, o próprio nome diz, não é? Ele era Judas Iscariotes. Uma cidade, um povoado, uma aldeia, Cariote, chamava Cariote. Ele era desse povoado que ficava na Judéia. Ou seja, o único discípulo de Jesus que veio de uma região culta, rica, inteligente, estudada, era Judas Iscariotes, que tinha as próprias ideias a respeito do Messias. Mas Jesus abriu essa exceção e contratou Judas de propósito, não é? Porque tinha que dar prosseguimento às profecias e tudo tinha que se cumprir. Mas você vê, Judas, por ter a cabeça já feita antes de Cristo, ele não deixou que Jesus fizesse a cabeça dele.
Dizem que Judas traiu Jesus com a intenção de fazer o Messias militar florescer. Quando os romanos vierem prendê-lo, aí ele vai reagir. Aí nós vamos ter o Messias militar. Judas era o único que já tinha a cabeça feita. Os demais eram totalmente virgens de ideias, totalmente virgens de doutrinas. Não tinham pensamentos preconcebidos, não tinham já ideias religiosas arraigadas. E é com eles que Jesus Cristo vai trabalhar. E se você analisar os outros 11 que sobraram, aos olhos de um empreendedor da terra, esses 11 não valiam nada. Não tinham a menor condição. Eram os mais desqualificados possíveis. Ignorantes, analfabetos, pobres, rudes, briguentos, grosseiros, mal educados. Quem olhasse aquilo ia falar: não vai ter jeito não. Com esses daí eu não vou trabalhar não. Se Jesus tivesse contratado alguém para fazer a seleção para ele, se Jesus fizesse como os executivos poderosos de hoje, não é? Se Jesus tivesse contratado um diretor e dito assim: me selecione 12. Esse diretor mandaria Pedro embora, mandaria o Mateus embora, mandaria o João embora, mandaria o Tiago embora, mandaria o Timóteo embora, mandaria todos eles embora, o Natanael, o Felipe. Não serve, tudo gente ignorante. Ainda bem que Jesus não contratou ninguém para fazer o trabalho dele. Ele contratou pessoas escolhendo dedo a dedo. E foi isso que ele fez com você. Ele te contratou particularmente. Se ele te escolheu, é porque você deve ter um grande futuro. Você deve ser uma pessoa muito grande, muito importante. Se ele te escolheu, você deve ser uma pessoa muito especial. Quando Jesus reuniu aqueles 12, o empreendedor da terra diria: não vai dar nada, só tem gente ruim, só tem gente ignorante, gente sem estudo, gente iletrada, gente incapaz. O empreendedor da terra diria isso. Mas os homens da terra, os empreendedores deste mundo, eles não conhecem o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poder para transformar, amados. Poder para dar sabedoria. Poder para capacitar. Para pegar uma pessoa rude, feito Pedro, teimoso, feito uma porta, ignorante, iletrado, e fazer dele um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Eu quero ler com você uma coisa, não ali quando Jesus escolheu os 12, porque alguém poderia dizer: opa, os 12 são os 12. Eu não quero ler aquela parte, porque é lógico que nós temos um respeito muito grande, não é? Pelos discípulos de Jesus, porque eles são colunas de fé, são monumentos, são homens extraordinários, foram feitos homens extraordinários. Eu não quero comparar, nem eu nem você, com qualquer um dos grandes apóstolos de Jesus. Eu quero ler aquela parte onde ele chama os 70. Porque além dos 12, Jesus chamou mais 70. Vamos ver? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler. A coisa está bem resumida, mas vamos aprender. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face,
de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus Cristo selecionou mais 70. Não temos nem os nomes deles. Mas Jesus escolheu mais 70. E destes 70 que ele escolheu, ele não aproveitou para 70 missões. Ele aproveitou para 35 missões. Porque ele transformou os 70 em 35 duplas. Ele cortou pela metade o resultado que ele poderia ter se mandasse de um em um. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Se era só para dar um aviso na cidade, gente, Jesus vai chegar logo logo aqui, ele podia ter mandado só um, se era só um aviso. Aguardem, hein? Ele me mandou aqui para avisar que logo ele vai chegar. Se fosse só um aviso, podia ter ido um. Mas ele reduz, corta pela metade o trabalho que podia ser feito mais rapidamente. Vai demorar o dobro para percorrer as cidades e as aldeias. Vai demorar o dobro de tempo para que eles deem os avisos. Mas ele decide mandar de 2 em 2, em duplas. E veja que Jesus estava ciente da falta de obreiros. Olha o que ele fala aqui no versículo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Se ele está consciente que os obreiros são poucos, para que desperdiçar mandando de 2 em 2? Já que a seara é grande, vamos distribuir os 70 de uma vez. Vamos mandar um para cada lugar. Vamos acelerar. Ele está consciente que a seara é grande e os obreiros são poucos. Mas mesmo diante da grandeza do campo, consciente, plenamente consciente, ele resolve transformar os 70 em apenas 35. Não é misterioso isso? Ele tem urgência. Ele tem pressa. A cidade é grande, o campo é grande, o país é grande. Mas ele resolve demorar mais e enviá-los de 2 em 2. Por quê? Por que ele fez isso? Qualquer empreendedor da face da terra diria: desperdício. Para que vão em 2? Um basta. É só para avisar que Jesus logo vai estar lá. Qualquer empreendedor diria: vamos otimizar o resultado, um para cada aldeia, um para cada cidade. Vamos lá, vamos acelerar o resultado aí. Mas Jesus não acelera. A seara é grande, são poucos os obreiros. Vamos rogar ao Senhor da seara, ao dono do campo, que envie mais obreiros para a sua seara. Como é que ele quer preencher a falta de obreiros? Pedindo a Deus que mande mais obreiros, que envie mais ceifeiros. Ele não quer otimizar o trabalho de evangelismo, mandando um para cada lugar. Ele quer otimizar o trabalho de evangelismo, rogando a Deus que envie mais obreiros para a sua seara. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não contei para ninguém. Não contei para ninguém, mas vou contar para vocês. No ano passado eu trabalhei muito. No final do ano passado eu estava totalmente exaurido. E eu fui pregar no Piauí. Fui pregar em Teresina. Mas eu estava muito exaurido, muito estressado, muito cansado. E o meu trabalho não é só pregar.
Porque isso aqui não cansa. Você sabe que o único músculo do corpo que não se cansa é a língua? Você sabia disso? A perna fica cansada de ficar de pé, o braço fica cansado de segurar o microfone, a boca pode até ficar cansada de falar, mas a língua é o único músculo do corpo que não se cansa. O coração cansa, o pulmão cansa, o estômago cansa, o rim cansa, o fígado, todos os órgãos do corpo se cansam, a cabeça cansa. Mas a língua, se o trabalho da gente fosse só falar, a gente ficava aqui direto. É um prazer ficar falando, é verdade ou não é? Ainda mais quando você já é cheio do Espírito Santo e a tua boca fala sozinha. Por isso que o poder do Espírito Santo se manifestou na língua humana. Não é mesmo? Porque o Espírito Santo, ele quer pregar, ele quer falar, ele quer agir, ele quer profetizar, ele quer exortar, ele quer ensinar. Então ele usa a língua estranha. Ele usa um músculo do corpo que nunca se cansa. Não é? Se o meu trabalho fosse só deixar minha língua falando, eu ficava direto pregando. Mas a gente também tem que cuidar das questões administrativas da obra, formação de novos pastores, zelar pela palavra de Deus, orientar, acompanhar. E há tanto trabalho atrás do púlpito, você não faz ideia. Você não faz ideia o que a gente trabalha atrás do púlpito. A gente trabalha muito mais atrás do púlpito do que em cima do púlpito. Então eu estava exaurido, cansado. E lá no Piauí é muito quente, você sabe disso, né? Teresina é muito quente. É um bafo tão quente, o vento é tão quente. E eu senti o impacto, já estava estressado, senti o impacto daquilo, mas continuei pregando, mesmo com todos os problemas, continuei pregando. E acontecendo outros problemas também na igreja, eu tendo que resolver. Um dia, eu acordo de manhã, com a cabeça tumultuada, com tantos problemas para resolver, e estando lá em Teresina, e doente, fiquei muito doente, não contei para ninguém que estava doente, por isso que eu estou contando para você. Eu fiquei muito doente, estava sozinho no hotel, aí eu comecei a colocar sangue pela boca, e quando eu vi o sangue assim, eu estava tão fraco, tão doente, e pregando ainda, trabalhando. Quando eu vi o sangue, eu falei, meu Deus, não me cura não, deixa eu morrer disso. Porque realmente eu queria descansar. Falei, deixa eu morrer disso, Senhor, não me cura não. Sabe o que Deus fez? Adiou meu funeral. Me curou na mesma hora. Me curou no mesmo instante. Aí eu queria tossir sangue. Aí eu queria que saísse sangue pela boca e fui lá no banheiro e... Nada. Falei, puxa vida. Ai, fui abrir a Bíblia. Abri a Bíblia. Aí ele me diz isso aqui, ó. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Aí eu falei, agora tá bom. Entendi que já falta obreiro e os que tem ainda pedem para morrer. Falta obreiro e a gente quer morrer, quer ir para o céu. Eu tenho uma pressa de ir para o céu. Tem dia que eu falo, Senhor Jesus, dá para voltar hoje?
Quem quer que Jesus volte logo? Eu quero. Peço isso todo dia para Ele. Então, que nem o apóstolo Paulo, melhor é estar com Ele do que estar nesse mundo, não é? Claro que é. Eu não vejo a hora. E sou um homem feliz, só tem que a seara é muito grande. Esse é o problema. A seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. E além de serem poucos, Jesus ainda fala, vão de 2 em 2. Por quê? Se ele precisa tanto de obreiros e a seara é grande, por que ele ainda mandou de 2 em 2, amados? Eu quero ler para você no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19. Olha só. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus queria que os 2 novatos, porque eram novatos, não eram pessoas experientes, nunca tinham feito aquele tipo de trabalho, nunca tinham entrado numa cidade estranha para dizer, logo Jesus estará aqui. Jesus queria que aqueles 2 novatos entrassem na cidade em plena concordância. E então, para qual lugar que nós vamos? Vamos para a praça ou vamos para o mercado? Vamos para o mercado? Vamos. Vamos no mercado, vamos no mercado. O que nós vamos falar lá? O que Jesus mandou. Jesus falou que é para avisar que logo Ele estará aqui. Então vamos? Vamos. Concordância, concordância. E quando eles estavam concordando, unidos, 2, em nome de Jesus, e entrando no mercado, ou entrando na praça, ou pelas ruas, ou pelas vilas, ou pelas casas, onde os 2 entraram concordando, tinha uma terceira pessoa invisível com eles. Uma pessoa poderosa que estava ali para garantir o resultado da missão. E quando eles entraram, foi um tal de cair demônio para tudo quanto era lado. Demônios gritavam apavorados. 2 desconhecidos entrando numa aldeia, numa cidade, numa vila pequena, e os demônios apavorados daquele jeito. Quem são esses 2? E eles se identificavam. Nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui para dizer que logo Jesus Cristo vai chegar. Essa mensagem abalava a cidade e criava uma expectativa poderosa. Hoje o Senhor Jesus reconhece que o Brasil é muito grande, reconhece que o mundo é muito grande, mas Ele está chamando você, e está chamando mais uma pessoa para ficar com você, para que você vá em nome do Senhor Jesus, por todos os bairros, por todas as vilas que tem aqui em Fortaleza e no Ceará, e por todas as cidades que tem aqui no estado do Ceará, porque aonde você entrar, acompanhado, acompanhada de outro discípulo ou discípula do Senhor, em plena concordância, você vai entrar em 2, a dupla vai entrar, mas a terceira pessoa invisível e poderosa vai entrar com você. Aí você vai ver a glória de Deus, o fogo cair, os demônios rastejarem, as vidas serem libertas, os paralíticos andarem, as vidas serem restauradas, transformadas. E você vai dizer, se preparem, porque estamos aqui em nome de Jesus, para dizer que o grande rei, Ele está voltando.
E hoje aqui, eu vim chamar duplas em nome do Senhor Jesus. E quero que você acompanhe essa leitura cuidadosa comigo do capítulo 10 de Lucas. Nós estamos agora no versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Repare, ele não está falando com os 12. Ele está falando com as 35 duplas. Eu quero 35 duplas aqui. Eu quero 35 duplas aqui em nome do Senhor Jesus. E essa maneira que Jesus falou, esse ide, o verbo está no imperativo afirmativo. É um tempo que exprime uma ordem que não pode ser discutida e que não tem condicional. É ordem para se obedecer. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Essa coragem. Você já viu um cordeiro entrar no meio de uma alcateia de lobos? Você já viu o cordeiro ter coragem de entrar no meio de uma alcateia? Nós somos os cordeiros do Senhor. Cordeirinhos de Deus. Nós somos os cordeiros. Mas somos cordeiros que quando entramos no meio de uma alcateia, onde só tem lobo faminto e rangendo os dentes, nós, cordeirinhos, entramos lá de 2 em 2 no meio, não é, da alcateia de lobos famintos, mas os 2 cordeirinhos entram com o pastor Jesus Cristo. E esse pastor é que defende os cordeirinhos no meio dos lobos. Eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Aí Jesus vai dando as ordens, E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém salteis pelo caminho. Não leveis bolsa, não levem dinheiro, nem alforje, quer dizer, não levem roupas, bagagem, nem sandálias, não leva nem um sapato extra, nem sandálias, está no plural, nem sandálias, sapatos extras. Ou seja, é um empregador que não contrata por salários. Nos dias de hoje, eu não sei como que Jesus iria fazer. Se ele chegasse e dissesse, ide, e falasse isso para os candidatos, não leveis bolsa, vão sem dinheiro, nem alforje, vão sem malas, nem sandálias, nem sapatos extras. Estou mandando vocês para uma cidade aqui do Ceará, sem dinheiro, sem roupa extra, sem mala, sem nada, sem nenhum tipo de bagagem. De cara, nos dias de hoje, Jesus Cristo já seria questionado. E aquelas 35 duplas, não sei, muitos já iriam cochichar, vamos embora. Esse não tem dinheiro para pagar a gente, ele é mais pobre do que nós. Hoje Jesus, eu não sei como ele faria para recrutar esses obreiros e para enviar esses obreiros. Porque de cara, quanto é que eu vou ganhar? Qual a garantia que eu tenho? Me dá um adiantamento de viagem. E aonde eu vou morar? Vou lá primeiro alugar uma casa. Agora preciso comprar os móveis. Precisa de um contrato de locação. Precisa de um fiador, Jesus. Precisa de um fiador. Jesus não tem escritura nenhuma. Ele não tem imóvel no nome dele. Ele não ia poder ser fiador de ninguém. Hoje seria complicado, não seria? Seria. Mas o que Jesus Cristo quer resgatar? O amor e a obediência pela obra. O desejo de fazer a obra. Porque ele não está enviando lobos. Ele está enviando cordeiros.
E o cordeiro é manso, o cordeiro é obediente. Nessas condições aqui, quem estaria disposto a ir? Olha só. Sem dinheiro, sem mala, sem nada extra, quem estaria disposto a ir? Sem nenhum tipo de retaguarda, a não ser a palavra dele. Entrar no meio dos lobos, cordeiros entrando no meio de uma calteia, sem nenhum tipo de apoio logístico, financeiro. Meu Deus, complicado, complicadíssimo. Por isso que os obreiros são poucos, amados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitos pastores bons na Paz e Vida. Aliás, eu diria que todos são bons. Mas nós temos alguns pastores que são melhores, que se destacaram. Vou repetir isso. Os pastores da Paz e Vida são bons. Mas nós temos alguns pastores na Paz e Vida que são melhores. São árvores de vida, são sábios, ganham almas. E eu comecei a analisar o perfil de cada um dos nossos melhores pastores. Como que eles chegaram na Paz e Vida, como que eles iniciaram na obra, como é que foi o início do ministério para eles. E eu vi uma coisa em comum com todos esses pastores que são melhores do que os outros. Eu vi que todos estes chegaram na Paz e Vida como qualquer pessoa chega, doente, com vícios, com demônios, com a vida arruinada. Chegaram na Paz e Vida precisando de libertação, de cura e de salvação. Como todos que chegaram, inclusive eu. Todos nós viemos nessa condição. Mas eles chegaram e mesmo sem ter qualquer condição, começaram a frequentar todas as reuniões da Paz e Vida, começaram a estar todos os dias na igreja, e muitas vezes iam e voltavam a pé por 2 horas de caminhada. E nunca receberam, estou falando dos melhores que nós temos hoje. E todos eles têm em comum que nunca receberam o dinheiro nem da condução. E muitas vezes ficavam até sem comer, mas a gente não sabia nem que eles estavam na igreja. Ficaram até sem comer, vinham todos os dias. Se algum irmão ou irmã da igreja dissesse, quer almoçar lá na minha casa? Eles louvavam a Deus. Um desses pastores conta que um dia ele estava com tanta fome, que ele ajoelhou no pé do altar da igreja, da nossa primeira igreja em São Paulo, e ele orou a Deus: meu Deus, eu não tenho nada para comer, vou ficar aqui orando nessa hora, me sustenta. Aí chegou uma irmãzinha atrás dele: fulano. Aí ele parou a oração: que é, irmã? Fulano, você não quer almoçar lá em casa hoje? Oh, Senhor, muito obrigado. Na mesma hora Deus mandou o mantimento. Mas todos eles assim, quando eles começaram a se destacar, não é? Pela dedicação, pela frequência assídua que estavam lá na igreja, quando eles começaram a se destacar, eles começaram a receber uma pequena ajuda de custo. Mas nunca pediram salário, nunca pediram pagamento, nunca pediram garantia, nunca pediram nada. Eu percebi isso, que os melhores foram aqueles e são aqueles que iniciaram o trabalho na Paz e Vida e se tornaram evangelistas, pregadores, pastores, iniciando dessa maneira aqui que Jesus mandou, do jeito que ele enviou. Iniciaram desse jeito. É interessante isso.
Houve uma época que, na Paz de Vida, nós começamos a perguntar: quem não tem trabalho, quem não está trabalhando e tem vontade de ser pastor? Ah, eu. E pegamos um monte assim, pagando salário. Foi um fracasso total. Foi um fracasso. Aí nós descobrimos que o camarada estava na igreja, estou desempregado, não consigo arrumar emprego mesmo. Eles estão querendo pagar um salário para eu aprender a ser pastor. Então não tenho nada para fazer mesmo, então vou ser pastor. Foi um fracasso total. Não dá certo, amados. A chamada que a pessoa recebe tem que ser nessas condições. É uma coisa impressionante. Parece até cruel. Mas é assim que o Senhor Jesus trabalha. É assim que Ele empreende a sua igreja, a sua obra. Continuando aqui a leitura, vamos rapidamente ler, tá bom? Ele diz assim: e a ninguém saudeis pelo caminho, isso é, não percam tempo batendo papo, a obra é muito urgente, vão direto para as aldeias e para as cidades, não parem no meio do caminho, não parem, porque você diz para a pessoa, né, na saudação: oi, tudo bem? A pessoa diz, mais ou menos. Ah, por quê? Pronto, já parou para bater papo. A ninguém saudeis pelo caminho, quer dizer, não percam tempo. Vão direto para as cidades e aldeias. A ninguém saudeis pelo caminho, porque a obra é urgente. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Trabalho começando em casa. Comecem a andar por este estado, encontrando as pessoas e oferecendo curso bíblico na casa delas. E entrando na casa da pessoa. Não na hora do almoço, nem na hora da janta. Senão vão falar mal da visita. Mas encontrando a pessoa na cidade, vendo que a pessoa está triste. Outro dia eu passei aqui mesmo em Fortaleza. Olha, eu vi um homem sentado na calçada, encostado no muro, com as costas no muro. Mas ele estava com a mão assim na cabeça. Aquele homem estava pensando na vida dele. Ele já devia ter uns 65 anos. E ele estava assim, ó, profundamente pensando nos erros da vida dele. A pessoa está lá, perdida. São essas pessoas que as duplas vão abordar. O que está acontecendo? Falar de Jesus, onde você mora, ir na casa da pessoa, e quando entrar na casa da pessoa, dizer na hora, paz seja nesta casa. Quando você abrir a boca para falar isso dentro daquela casa, aquela casa que vive em pé de guerra, ela vai ser transformada na hora pelo poder de Deus. E aquela família que mora naquela casa vai saber que está entrando ali pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas com autoridade espiritual, pessoas que têm poder para mudar situações. Elas vão sentir a paz do Senhor na hora. Aí elas vão querer ouvir o que você tem para dizer. Jesus falou assim: se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O que é interessante, amados, é que nós podemos dar a paz do Senhor, e quando nós damos a paz do Senhor, nós não perdemos a paz do Senhor. Dai e ser-vos-á dado. Aí ele diz aqui, versículo 7, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Aqui Jesus fala até que pode comer na casa, hein? Eu fui uma vez fazer uma visita numa casa e fui na hora da janta. Quer dizer, para mim era hora da janta, né? Era 9 horas da noite, mais ou menos. Apertei a campainha, me atenderam. Ai, o senhor chegou bem na hora da janta. O senhor aceita jantar? Eu falei, aceito. Aí a mulher olhou para mim. O que foi, minha irmã? Ai, pastor, eu ofereci só por educação, porque a comida acabou. Mas Jesus falou que a gente pode até comer. E comer de tudo que puser diante, né? Olha aqui, ó.
E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Vem cá, você entra na casa, olha só, você entra na casa de uma pessoa estranha para dar um curso bíblico para ela, você e o teu companheiro, não é? Ou as duas moças, entra ali na casa para dar um curso bíblico, não é? Aí você olha na volta da casa da pessoa, tem imagem de preto velho, de Iemanjá, de Exu. Aí você já fica, ai, não vou comer nada aqui, não vou beber nem água. O sangue de Jesus tem poder. Já fica, não é? O cordeiro entrou no meio dos lobos e ficou com medo. Esquece que o grande pastor está junto, né? Não está lembrando que o pastor está junto com você. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você pode entrar no meio de um terreiro de macumba, e se te oferecerem comida dentro daquele terreiro, pode comer. Pastor, está amarrado. Não, está aqui, ó. Comei de tudo que vos puserem diante. Já pensou? Você entra lá numa casa, a mulher é macumbeira, ela te oferece frango, farofa, cachaça você não bebe mesmo, né? Mas você vai ficar olhando para aquele frango, acho que era uma galinha preta, meu Deus. E essa farofa aí deve ter aquele azeite de dendê, deve ter sacrifício para as entidades, oferenda para os ídolos. Ai, não quero comer não. Que é isso? Ó, você entra em qualquer casa e come de tudo que te puserem diante. Só que antes de comer, você vai sentar à mesa lá com a macumbeira. Está lá a comida em cima da mesa. Tem canjica, que eles gostam muito de dar canjica também. Tem tudo. Aí você está lá à mesa. Macumbeira pôs tudo, né? Está te servindo, Gostou que você foi lá? Você levou paz na casa dela? Então ela está te oferecendo bolo. Tem umas coisas lá. Coisa até que ela dava para Cosme e Damião. Está tudo na mesa. Aí você olha. Lembra que o teu pastor está com você. Levanta as mãos para os céus na frente da macumbeira e diz: Senhor, eu te dou graças por esse alimento. Eu abençoo este mantimento para que seja saúde para o meu corpo. E abençoo as mãos dessa dona de casa que preparou esse alimento. Eu abençoo esta casa para que nunca falte nada. Pode comer à vontade. Quem ganha almas é o quê? Sábio. Jesus está ensinando a gente a ter sabedoria. E olha a autoridade, hein? Entra na casa, entra na cidade. Pergunta, tem doente aí? Tem alguém doente em casa? E ele diz aqui, versículo 9: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Reparou uma coisa, amados? Olha primeiro, olha a estratégia de Jesus, a sabedoria dele para ganhar almas, ensinando a gente a ganhar almas. Entra na casa e fala, paz seja nesta casa. Aí vem aquela paz na casa, não é? A pessoa fala, puxa, estou sentindo uma paz tão boa. Estou sentindo uma coisa que eu nunca senti. Essa pessoa é poderosa. Você já deu a paz na casa. Abençoou a comida, não é? E ainda cura os doentes que tiver dentro daquela casa. O que você está fazendo? Só dando benefícios. Só dando benefícios. Aí quando a pessoa recebe esse monte de benefícios, poxa, orou pelo meu filho que estava com febre e foi curado na hora. Orou pela minha mãe que estava doente há dias, aí minha mãe já levantou, não é? Aí quando a pessoa constata os benefícios, paz, bênção, cura divina, quando ela está convencida que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí você diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A mensagem entra depois do benefício. Você reparou que na paz de vida,
a gente começa a reunião. Quem está doente vem aqui para frente. Quem está oprimido, ouvindo vozes, tendo pesadelos, quem está desenganado vem para cá. Aí a gente ora, acontece um monte de cura. Você reparou que a gente faz assim primeiro? Na Paz e Vida a gente faz assim. Primeiro dá um monte de benefícios. Ora pela pessoa, ora pelos problemas dela, ora pela família dela. Vai dando um monte de benefício. A pessoa é abençoada. Muito abençoada. Aí depois a gente fala, a hora que ela estiver convencida que realmente tem poder de Deus aqui, aí a gente diz para ela, você tem que entregar a vida para Jesus. Aí ela recusa Jesus. Recusa nada. É o que Jesus está falando aqui, ó. Façam tudo isso, curem inclusive os doentes e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E quem é que está trazendo o reino de Deus? Você. Você é a pessoa que traz o reino de Deus na vida dessas pessoas. Aí Jesus fala das consequências dos que rejeitam. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque sentirem em Sidom, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Olha o versículo 13, o que ele está falando? As maravilhas que se fizeram, os benefícios que foram concedidos. Se eles tivessem recebido isso, já teriam se arrependido. Então primeiro a gente dá os benefícios. E depois prega a salvação, o arrependimento, o perdão dos pecados, a entrega da vida para Jesus. Eu recebi uma carta de um homem dizendo, pastor, perdoa a cidade de Itu. Perdoa, pastor, vem abrir uma igreja aqui. Porque quando a gente abriu a Paz e Vida lá em Itu, o pastor ia fazer reunião, não conseguia abrir a igreja, porque colocava um durepoxi na fechadura. Aí mandava arrumar a fechadura, abrir a igreja. No outro dia lá, a fechadura estava cheia de chicletes. Não conseguia abrir a igreja. Quando conseguia abrir a igreja e fazer reunião, era tijolada e pedrada direto no centro da cidade de Itu, acredite em mim. Na época nós tínhamos gasto 30 mil reais para reformar aquele salão e abrir igreja. Vamos lá para levar salvação. Itu é considerada a Roma brasileira. Abrimos a igreja a 100 metros da igreja matriz lá. Foi uma perseguição terrível. Aí por fim a prefeitura vai lá e lacra a igreja. Fecha a igreja. Invocando uma lei municipal que foi feita contra os evangélicos. A lei municipal dizia que naquele lugar podia ter um teatro. Se eu quisesse abrir um teatro, eu podia reunir pessoas num teatro. Se eu quisesse abrir um circo ali, reunir pessoas num circo, poderia. Se eu quisesse abrir uma boate, um inferninho lá, poderia. Qualquer coisa que eu pudesse abrir ali para reunir pessoas, uma discoteca, poderia abrir. Mas uma igreja não podia. Uma lei municipal, daquelas bem draconiana mesmo, feita bem de maneira dirigida, para impedir a gente de abrir igreja. E a prefeitura foi e lacrou, foi procurar vereadores evangélicos para ajudar, não teve jeito, é lei, é lei, é lei. Fiquei decepcionado. Fui pessoalmente em Itu, recolhi as coisas, colocamos num veículo e fomos embora da cidade. Quando estava no alto, já para pegar a estrada, eu falei para o motorista, para. Aí desci do carro, peguei o meu paletó, tirei e chacoalhei, olhando para a cidade de Itu. E falei isso, até o pó que pegou na minha roupa eu sacudo contra vós. Peguei o sapato, tirei o sapato, fiquei descalço lá de cima do monte, olhando para a cidade de Itu e bati um sapato no outro para tirar o pó. Falei, até o pó desta cidade eu sacudo do meu sapato, eu não quero levar. Um testemunho contra vós. Falei esta palavra aqui.
Na mesma semana, começou uma seca em Itu, não chovia mais. Começou a ter poeira na cidade, poeira, era pó. Os telhados, as casas, as árvores, os varais, tudo se encheu de pó, a cidade se encheu de pó. Uma seca como nunca se viu em Itu. O líder religioso de lá, que fez toda essa perseguição contra nós, naquele mesmo mês, foi revelado um vídeo pornográfico, filmado pelos próprios meninos com quem ele transava. Foi expulso da cidade de Itu. Houve um juízo muito forte contra Itu, por causa dessa palavra aqui, ó. Dessa palavra que eu acabei de ler aqui. A cidade que recusa, a cidade que persegue. Por causa dessa palavra. Eu vou dizer para você. Eu posso perdoar Itu. Aliás, eu posso perdoar qualquer pessoa. Mas pelo cumprimento dessa palavra, o que aconteceu ali está reservado para o dia do juízo. Olha aqui, ó. Está reservado para o dia do juízo. Portanto, diz o versículo 14, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus pregou e fez os seus maiores milagres. Cafarnaum era uma cidade próspera, uma cidade em franco crescimento. Achava que iria crescer até o céu. E tu, Cafarnaum, serás levantada até ao céu, até ao inferno serás abatida. E Jesus explica por quê. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Recusar uma pessoa que foi nomeada pelo Senhor para pregar o Evangelho é a mesma coisa que recusar o próprio Senhor. O que aconteceu em Itu está guardado para o dia do juízo. Lógico. E eu disse, o dia que a gente abrir uma igreja da Paz e Vida em cada cidade do Brasil, em cada cidade do Brasil tiver uma mensagem de pregação da palavra, obreiros ali fazendo a obra, evangelizando. O dia que não faltar mais cidade nenhuma no Brasil, nós vamos falar agora falta só Itu. Vamos lá, tem mais uma chance. Isso se Jesus Cristo não voltar antes. Porque agora o Senhor Jesus não apenas vê a seara muito grande e a falta de obreiros, agora nós estamos trabalhando contra o tempo. Agora nós estamos trabalhando contra o relógio. Então não dá mais para você perder tempo. Jesus Cristo está querendo chamar pessoas hoje para nomear, para enviar, pessoas que vão entrar com autoridade em qualquer casa, em qualquer cidade, e falar em nome do Senhor Jesus. Pessoas que vão entrar ali com esta missão, que foi a missão dos 70. Qual foi a ordem específica para os 70? Enviou-os de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Qual é a tua missão? Ir para toda parte, anunciar que Jesus Cristo está chegando. Dizer com autoridade, pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, realizar sinais, prodígios e maravilhas. Vamos concluir aqui a leitura. Agora eu vou ler e vou procurar não comentar para a gente terminar. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Você tem um registro celestial. Agora ele quer que você que já tem o seu registro celestial, registre aqui na terra o fruto de vida.
Mostre a tua sabedoria ganhando almas. Nós vamos ter que trabalhar dobrado, triplicado. Nós vamos ter que produzir muito, amados. Todas as garantias nós recebemos. Aí Jesus Cristo ficou tão alegre naquele momento, mesmo com a falta de obreiros. Olha o versículo 21. Olha o privilégio, amados. Jesus tinha só 35 duplas aqui, além dos 12. Olha a alegria dele, viu? Olha a alegria dele, amados. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Pregadores, e neste caso você, pregador e pregadora, neste caso você, privilégio maior do que os profetas do passado tiveram, privilégio maior do que os reis tiveram. Você é mais bem-aventurado. É a palavra do Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, porque o privilégio de ver as coisas que Jesus faz e de fazer a obra que Ele nos mandou fazer, é um privilégio que até os reis gostariam de ter recebido. Mas Ele não chamou reis para pregar o Evangelho. Ele chamou súditos, Ele chamou servos. E a esses servos que Ele chamou, Ele vai constituir como reis e sacerdotes, e nós governaremos com Cristo. O privilégio é extraordinário. Um dia chegaram para o Billy Graham. O Billy Graham, para quem não sabe, foi o evangelista do século. Foi o maior pregador que o século XX teve. Billy Graham ainda está vivo. Espero que continue vivo ainda. Está velhinho. O Billy Graham era um homem de mensagem simples. Não pregava teologia, não. Ele só pregava o seguinte: você tem que receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa era a mensagem de Billy Graham. E Billy Graham evangelizou praticamente o mundo inteiro. Foi o evangelista do século. Vai ser difícil alguém superá-lo. Mas quando Billy Graham era jovem e estava no auge, Billy Graham era um cara bonitão, muito bonito, alto, forte. Era um cara que tinha uma boa palavra, uma boa presença. Era o homem de maior credibilidade nos Estados Unidos e talvez no mundo. Era uma pessoa que todo mundo acreditava no que ele dizia. Era a pessoa mais querida nos Estados Unidos. Pessoas da política foram conversar com Billy Graham. Billy Graham, as eleições presidenciais estão chegando. E nós fizemos uma pesquisa. Você ganha do adversário. Se você sair candidato a presidente dos Estados Unidos, já está comprovado pela pesquisa que você ganha. É certeza. Você não vai se decepcionar. Você aceita ser o candidato do nosso partido, todo o nosso partido é unânime e vai te apoiar. Você vai ser o presidente da nação mais poderosa do mundo. Você aceita, Billy Graham? Billy Graham olhou para os políticos e disse: eu não aceito, porque jamais eu poderia me rebaixar no meu cargo. Um homem que sabia que ser pregador do Evangelho é mais importante do que ser presidente dos Estados Unidos da América. O privilégio que você está tendo, a chamada que você está recebendo para fazer a obra, reis gostariam de ter recebido. Reis dariam a coroa e o reino para ter a oportunidade que você está tendo agora. É uma grande chamada que o Senhor está fazendo na sua vida. Mas não há, escute bem isso, não há a menor possibilidade de você atender o chamado do Senhor Jesus sem pagar um preço.
E esse preço envolve renúncia. Renunciar trabalho, renunciar família, renunciar amigos, renunciar projetos, renunciar sonhos. É impossível alguém querer atender o chamado do Senhor Jesus olhando para trás, porque Ele disse que quem toma a mão do arado e olha para trás não é digno, não é apto para o reino de Deus. Ninguém vai conseguir fazer a obra de Deus se não houver renúncia, porque a obra de Deus não é emprego. A obra de Deus é carreira, mas não é emprego. Você tem uma carreira para seguir, uma carreira onde você é uma árvore de vida, onde você ganha almas e produz frutos de salvação. Vamos ficar todos de pé agora. Eu quero chamar todos vocês aqui para frente. Mesmo que não caibam todos aqui para frente, eu quero que você saia do teu lugar e todos venham aqui para frente. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.